Pelo amor de Deus, me chama de mentiroso, me chama de mentiroso. Mentiroso. Chama de mentiroso. Mentiroso. Abre a boca que eu sou profeta, abre a boca que eu sou profeta. Não, você não é profeta. Na minha opinião, você é só um picareta, um charlatão que se utiliza da palavra de Deus e de pessoas humildes e fragilizadas para você pagar que é um profeta para essas pessoas. E como eu falei no vídeo anterior, eu mantenho o desafio que eu fiz a você para você vir até mim com essa mulher aqui, ó, que você alega ter curado de uma leucemia, pra gente levar ela no hospital da minha confiança e um médico da minha confiança e ele fazer um laudo atestando se ela foi curada ou se ela não foi curada. É claro que também, além da gente ver se ela foi curada ou não, ela também tem que trazer o laudo do hospital que ela estava se tratando para poder provar que ela tinha câncer. Porque hoje, é claro, né, qualquer pessoa pode fingir que tem uma doença. Então, além do laudo que a gente vai fazer mostrando que ela foi curada ou não, primeiro a gente vai atestar se ela tinha a doença que você alega que curou dela. Se realmente esse rapaz, o Miguel, que diz que é profeta, se realmente ele tiver esse dom de curar as pessoas, ele não tem o que temer, né? Muito pelo contrário, ele vai conseguir provar realmente que ele curou essa mulher. Aí fica a dúvida, será que ele vai aceitar esse desafio? Então, pessoal, agora, esse rapazinho que alega ser profeta, ele conseguiu piorar a situação dele. Ele foi em um podcast e ele conseguiu falar mais um absurdo daqueles que você para e pensa, meu Deus, como tem gente que ainda acredita nesse rapaz, acredita que realmente ele faz revelações, acredita que ele cura as pessoas. Tem um vídeo que tá rodando desse rapaz nas redes sociais, onde ele alega que as pessoas não têm que ter Jesus como seu pastor. Ele ainda fala que pra quem tem Jesus como seu pastor, tá amarrado. Tira da tua ideia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, tá amarrado. Você tem que ter pastor, autoridade na terra. Diga glória a Deus. E eu tenho meu pastor. Se a gente não vê essas imagens, não dá nem pra acreditar no negócio desse. E aí, durante um podcast que ele foi, questionaram ele sobre essa fala que ele disse. E acredite se quiser, ele conseguiu piorar a situação. Como que uma pessoa que se classifica como líder religioso vai falar pra você que se você tem Jesus como seu pastor, tá amarrado? Sério, é inacreditável. E a gente vai ver essa situação agora, então eu já peço pra vocês, já compartilhem esse vídeo em todas as suas redes sociais, manda pra todo mundo seu WhatsApp, manda nos seus grupos de WhatsApp, pra que mais pessoas vejam essa situação aqui absurda. Eu falei numa mensagem minha e eu disse assim, irmãos, eu tava pregando e chegou meu pastor presidente, dá honra quem tem honra, sim ou não? Irmãos, isso aqui é meu pastor presidente, tal, tudo, e irmãos, tem gente aí que fala assim, ó, meu pastor é Jesus. Aí eu disse, tá amarrado. Falei, tá amarrado. Irmão, até de anticristo me chamaram. E ele queria que chamasse de quê? Ele fala, tá amarrado pra Jesus Cristo. Nossa, de que vão chamar ele? Eu vi isso. Mas é porque é complicado, né? O meu pastor é Jesus, você fala, tá amarrado. Aí vem uma questão. Presta atenção agora, ele vai conseguir piorar essa situação. Tudo é um sentido de cortar aquilo e... Olha o que ele falou. Meu pastor Jesus, tá amarrado, e tá amarrado mesmo. Ué, gente, ele acabou de falar que tiraram de contexto porque cortaram, aí ele confirma a situação. Tá de brincadeira, velho. Está amarrado e nunca que desamarre. E tem gente que segue esse cara como líder religioso. Crente desigrejado, enrolado, que não tem pastor, não tem liderança, não toma ceia, não é dizimista. Não faz parte do corpo, não faz parte da igreja, não faz parte de Cristo. O camarada visita a igreja quando quer. Não fazer parte da igreja é uma coisa, não fazer parte de Cristo é outra e não tem nada a ver. Vai na igreja só para ouvir aquilo que ele quer ouvir. Não tem pastor, não tem autoridade pastoral na terra e diz que Jesus é o pastor dele. Sim, e Jesus é o pastor de todos nós mesmo. Para você ter Jesus no seu coração, você não precisa seguir pastorzinho de igreja, você não precisa estar dentro da igreja, não. O que você precisa é ter Jesus no seu coração. E quem conhece a palavra de Deus mesmo, sabe disso do que eu tô falando. Mas tem gente que adora dissimular os fatos, dissimular a palavra para poder adotar um outro contexto, né? Mas antes, se você quer poder ter a chance de faturar R$300 no Pix agora, faz o seguinte, clica no primeiro link da descrição desse vídeo aqui agora, você vai vir pro meu WhatsApp particular e aqui eu vou te explicar como que você vai poder ter a chance de faturar R$300 no Pix agora aí da sua casa. O que você faria com R$300 agora? Você pagaria uma conta, pagaria uma dívida, levaria a sua família para sair? Então já clica no primeiro link da descrição e vem aqui pro meu WhatsApp. E para melhorar ainda mais para você, além de ter a chance de poder ganhar R$300 no Pix, você vindo aqui pro meu WhatsApp, eu vou te explicar como que você pode aplicar o meu método de ganhar dinheiro de casa, aonde você pode faturar de 3 a 6 mil reais por mês aplicando ele aí do conforto
da sua casa. E se você está se perguntando agora, pô, Daniel, eu aplicando o seu método da minha casa, tem como eu ganhar mais dinheiro mesmo, fazer uma renda extra ou até uma renda principal? Bom, através desse mesmo método, eu saí de motoboy, onde eu ganhava um pouco mais de um salário mínimo, para poder morar em um dos lugares mais conceituados do mundo, de frente para a praia. Hoje eu tenho o carro que eu sempre quis, que eu sempre sonhei na minha vida, e esse método me proporcionou eu conhecer lugares no mundo que eu nunca tinha imaginado conhecer. E não mudou só a minha vida não. O Matheus, ele tá aplicando o meu método da casa dele, e em 2 dias ele fez R$740. A Júlia fez R$375 em apenas um dia aplicando o meu método da casa dela. O Lucas, em 3 dias, ele fez R$965 aplicando o meu método da casa dele. É por isso que eu falo com toda a convicção do mundo, olhando no seu olho. Qualquer pessoa que aplicar o meu método de casa, que tenha força de vontade, seja proativa e tenha essa garra de querer mudar de vida, tem total possibilidade de alcançar esses ganhos e muito mais. Então, se você quer ter essa chance de poder faturar R$300 no Pix e ainda poder ter acesso a um método validado que tem mudado a vida de pessoas e que pode mudar a sua vida também, clica no primeiro link da descrição agora, você vai vir para o meu WhatsApp e aqui eu vou te explicar como que funciona. Se dê uma chance de mudar de vida, clica agora no primeiro link da descrição e vem falar comigo que depois desse vídeo eu já vou te responder. Nós temos sim Jesus como nosso pastor alfa, como maior pastor. Mas aqui nós temos que ter igreja, aqui nós temos que ter pastor. O problema é que hoje tem crente de internet, crente de comentário, crente de Facebook. E não são crentes que... Eu sou itinerante, sou pregador itinerante. Mas toda terça-feira e todo domingo de manhã eu tenho compromisso na Assembleia de Deus, Avivamento Profético em Carapicuíba. Eu sou pregador, eu sou itinerante, eu posso pregar 30 dias no mês. Mas eu tenho um compromisso com um homem chamado pastor Márcio Silva. Tá vendo? Em nenhum momento ele fala que o compromisso dele é com Deus, é com Jesus Cristo. Ele fala que o compromisso dele é com o pastor da igreja dele. Eu posso ser itinerante, eu posso pregar em todas as cidades do Brasil, mas terça e domingo de manhã eu tenho um compromisso na cidade de Carapicuíba com a minha igreja. Então o que está acontecendo hoje em dia é um bando de crente desigrejado falando que Deus está cuidando dele, que Jesus é o pastor dele, sendo que ele mesmo não quer ser pastoreado por uma autoridade espiritual na terra. Meu queridão, autoridade espiritual em todos os cantos, em todos os lugares, é Deus. Não é um pastor, não. Tá bom? Se a Bíblia diz que nós temos que sujeitar à justiça de Deus e às leis dos homens, por que eu vou me sujeitar a um governador, um prefeito, um vereador e não vou me sujeitar a um pastor? Peraí. Mas quem que se sujeita a um governador, um prefeito ou um político? A gente não se sujeita a essas pessoas, não. Muito pelo contrário. Essas pessoas têm que se sujeitar à sociedade civil. Por quê? Porque a gente vota neles simplesmente para eles poderem administrar órgãos públicos. A gente não tem que se sujeitar a eles, não. Eles que têm que se sujeitar a gente. Então são pessoas que estão criando esse tipo de coisa, estão se embolando e tá amarrado mesmo. Meu Deus. E o cara que ele vem falar pra mim, o meu Jesus é meu pai, vai tomar pé, irmão. Não é bem assim que as coisas funcionam, não. Eu provo por A mais B na Bíblia Sagrada que não é bem assim que as coisas funcionam. Cadê? Prova aí pra gente. Prova aí. Ele fala, mas não prova. Já percebeu? Eu entendi a sua colocação, né? Sim. É que as pessoas usam... Primeiro que Jesus foi, mas ele deixou. Se Jesus deixou... Por que Jesus deixou o discípulo? Para poder disseminar a palavra dele. Não para poder dizer que tem tanta autoridade quanto ele. Sim ou não? Sim. Ele podia viver eternamente. É que, na verdade, pegaram um corte seu só e... Exato. Para ele ser o pastor, mas ele deixou o quê? Apóstolos. O que me dá mais raiva é que essa galera desse podcast aqui fica pagando pau pra ele, velho. É ridículo. Eu entendi. É que a Bíblia diz assim, sujeitar os ossos pastores, né? Então você precisa ser sujeito. Cara, é incrível como que essas pessoas dissimulam a palavra de Deus para poder criar a narrativa deles. Já que vocês gostam de usar a palavra de Deus para poder dissimular os fatos, faz o seguinte, interpreta isso aqui. Olha só. Deuteronômio 18:20. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Essa parte aqui é muito boa. Será que eles vão interpretar? Olha só. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Já que vocês adoram usar a palavra de Deus para fazer com que as pessoas não questionem o que vocês falam, interprete essa palavra aqui da Bíblia. Quem é o rapaz que diz que é profeta, que recebe a revelação de Deus, mas a gente nunca viu uma revelação se cumprir?
Quem que é? Então a sua expressão ali, Jesus é o meu pastor, tá amarrado, você estava se Exato. expressando aos desigrejados que só Claro. fala que Jesus é o pastor e ele não precisa mais de uma Exato. autoridade espiritual. Então- E não precisa mesmo, tá, pessoal? Você não precisa estar dentro da igreja, você não precisa ter um pastor que é um ser humano falho, cheio de pecados, para poder ser o seu pastor aqui na Terra. Jesus Cristo é o seu pastor. A sua fé é entre você e Jesus. São camaradas que é o seguinte, são ovelhas que estão perdidas no pasto. Então, eu estou na direção de Deus, mas Tá na direção. eu sempre falo, já falei em podcast que sem a ajuda de pessoas a gente não chega em lugar nenhum, Verdade. Verdade. entendeu? Paulo precisou de um Barnabé. Paulo precisou de um Barnabé, Eliseu de um Elias. Elias de um Elias de Eliseu, Eliseu. né? E Cara, é incrível como que essas pessoas adoram usar a palavra da Bíblia para não serem questionados. Eles ficam pegando versículos para poder justificar o que eles estão fazendo. Olha só, interpreta esse versículo aqui. Olha só, Lucas 4:8. Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele servirás. Hoje, tem muito um 7-1 querendo ser servido no lugar de Deus. Entendeu? Como que as pessoas elas ficam pegando versículos bonitinhos para poder dissimular a palavra e para elas nem serem mais questionadas? Deu para entender? Vamos pegar esses versículos aqui que eu peguei também para poder começar a interpretar? Engraçado que esse pessoal não pega esses versículos aqui, né, para ler, né? tantos caras. Então, assim, Cristo. Cristo precisou João Batista. de um João Não, Batista. precisou lá do Sirineu, né? Sirineu, Pra Para carregar Sirineu, a cruz. limpar, e João Batista também para limpar Pra preparar o caminho. para Abre preparar caminho. o caminho. Eles querem dizer o quê? Que a gente precisa de um pastor que fica pedindo oferta a cada 20 minutos no culto? É isso? Então, todo mundo precisa de alguém. Todo mundo precisa de alguém, Fábio. É verdade, todo mundo precisa de alguém. E graças a Deus, você tem o livre-arbítrio para poder escolher de quem que você vai precisar. Sabe? E eu vivencio isso cada dia. Gente que fala mal de mim, que eu amo tanto, que eu adoro. E às vezes eu encontro pelo aeroporto, pastor Maurinho sabe do que eu tô falando. Pastor Maurinho é um gentleman, né? É um Eu gentleman, amo a vida do é. Pastor Maurinho. E eu ligo assim pra ele, e a pessoa que tá falando mal de mim, quando me vê assim, eu já quebro. Mas nunca que eu ia conseguir falar com aquela pessoa se não fosse com aquela pessoa que eu encontrei. Então, cara, são meios que ligam e chegam a um só propósito. As pessoas têm esse sentido de ajudar. Agora, ficar vivendo nessa famosa direção de Deus, sem ter pastor, sem ter liderança, sem ter igreja. Desculpa, irmão, você vai se dar mal. Eu acho que quem vai se dar mal é a pessoa que ficar seguindo o pastor 171, né? Aquele que se diz profeta, aquele que fica falando que vai fazer revelação toda hora, aquele que fala que cura câncer. Você conhece alguém assim? Talvez você conheça, né? Eu conheço pessoas que já se deram muito mal, mas muito mal, por seguir pastor 171. Uma amiga da minha mãe, que era muito humilde, ela tinha apenas uma bicicleta para poder se locomover. Por quê? Porque como ela mora muito longe do centro, ela mora num sítio e é uma pessoa muito humilde, ela só tinha uma bicicleta para poder se locomover. Inclusive, era a bicicleta que ela usava para poder ir no culto. E acredite se quiser, o pastor da igreja dela pediu a bicicleta para ela. Por quê? Porque ela tinha que dar a bicicleta para Deus. Olha que coisa inacreditável. A bicicleta que a moça usava para poder ir pro culto, velho. E não é só isso, não. Ela deu o 13º dela inteiro pra igreja. Sabe por quê? Porque quando chegou mais ou menos em outubro, ali em novembro, o pastor sabia que muitas pessoas iriam receber o 13º. E eles falaram, esse ano aqui você vai receber dobrado. No último mês do ano. E sabe por que vocês vão receber dobrado? Porque Deus abençoou vocês. E como Deus abençoou vocês, você tem que pegar esse dinheirinho e dar tudo pra igreja, dar pra Deus. E a lavagem cerebral é tão grande dessa galera que mesmo a gente tentando explicar pra ela, né, que o 13º era um direito dela receber, né, mais um salário, acredite se quiser. Ela acreditou no pastor e deu todo o dinheiro dela e a bicicleta dela que ela tinha pra se locomover pra igreja. E sabe o que é pior? Que isso quase acabou com o casamento dela. Porque quando ela chegou em casa, né, o marido dela, que não tinha sofrido essa lavagem cerebral, ficou sabendo da situação, o cara quase teve um perereco e quase separou da mulher. O filho dela, que também já era adolescente, ficou muito puto com a mãe, porque é claro que aquele dinheiro ia fazer falta, eram pessoas muito humildes, e quase destruiu uma família. O lugar que era para poder abençoar pessoas, reconstruir famílias, quase acabou com uma família. Por quê? Por causa do pastor, que era vagabundo, que era salafrário, que era charlatão, 171. Hoje, graças a Deus, ela saiu dessa igreja, tá numa igreja melhor, né? Não tá fazendo mais essas loucuras. Mas olha só, cara, que loucura, a que ponto a pessoa tem que chegar para ela poder perceber que ela tá indo no caminho errado. Que aquele caminho ali, ela não tá indo no caminho de Deus. Ela está indo no caminho do Deus Ebu. E aí você vê, esse pastor que arrancou todo o dinheiro dela, arrancou o meio de locomoção dela, ele
ele tinha o mesmo papinho dessa galera. Falava que era pra Deus, que não podia ser questionado. Por quê? Porque o que ele falava era a palavra de Deus. Então, se a pessoa questionasse ele, a pessoa seria castigada. Ou seja, ele manipula as pessoas com a palavra de Deus. Se alguém falar alguma coisa, olha só, quem tá falando é ele lá. Você vai me questionar? Entendeu a situação? Os caras são um 71 de verdade. E aí eu te pergunto, você acredita mesmo que quem toma essa atitude, quem faz isso, está tomado por Deus? Está sendo conduzido por Deus? Você acha mesmo que Jesus Cristo, que veio para a Terra, andou com os mais humildes, curou pessoas doentes, que orientou pessoas a viverem no caminho da honestidade, você acha mesmo que esse Jesus vai ficar pedindo dinheiro para você? Sabe o que Jesus faria se ele não tivesse um templo? Se ele não conseguisse manter um templo? Ele ia pregar na rua para os mais necessitados. E sabe por que ele faria isso? Porque o objetivo de Jesus aqui na Terra, o objetivo central dele, era anunciar o reino de Deus. Era oferecer a salvação para os pecadores, que somos nós. Ele não estava aqui para poder pedir dinheiro para os mais necessitados, para poder deixar mais pessoas na miséria, para poder sacanear as pessoas dessa forma. Uma pessoa que trabalha o mês inteiro, tem o seu dinheirinho suado e o cara ficar extorquindo essa pessoa. Ele não estava aqui para isso. E se talvez você esteja me perguntando agora, tá, Daniel, mas aí o que eu vou fazer se eu não for para a igreja, se eu não for pastor? Ora, se você quiser ir para a igreja, vá para a igreja. Se você quer ter um pastor, tenha um pastor. Mas eu estou falando que você não precisa disso para poder chegar em Jesus Cristo, para você chegar em Deus. Leia a palavra, estude a palavra. E se você vê que você está sendo enganado, saia desse ambiente na mesma hora. Eu tenho a política do seguinte, quer ser pastor? Tudo bem, vá ser pastor, mas não vai ganhar R$1 sendo pastor. Tenha o seu emprego fora da igreja, viva fora da igreja. Dentro da igreja, você vai pregar a palavra de Deus, vai pregar a palavra de Jesus Cristo, como ele veio aqui para a terra. Ele não cobrou ninguém, ele não cobrou nada para poder falar a palavra dele, para poder ensinar os mandamentos dele. Pregue a palavra pela missão, não pela ambição. E como eu falei, a sua fé é entre você e Deus, não com o Pastor 171. Comenta aqui embaixo o que você acha desse absurdo, o que você acha de uma pessoa que fala que é profeta, fala que tá amarrado para você ter Jesus como seu pastor. Comenta aqui embaixo e compartilhe esse vídeo exaustivamente. Deixe seu like, se inscreve no canal, me segue no meu Instagram, Daniel Alvarenga Produtor. E para você que quer poder ter a chance de faturar R$300 no Pix, clica no primeiro link da descrição, você vai vir aqui pro meu WhatsApp e você vindo pro meu WhatsApp, além dessa super chance de você conseguir R$300 no Pix, você vai conhecer o meu método de ganhar dinheiro de casa, onde você pode faturar de 3 a 6 mil reais trabalhando aí do conforto da sua casa. E lembrando, o meu método já é um método validado, onde várias pessoas já estão aplicando nas suas casas e já estão começando a ganhar dinheiro e mudar de vida. E agora você pode ter acesso a esse método também. Então clica no primeiro link da descrição e vem falar comigo. Não perde tempo, eu vou atender agora, clica e vem falar comigo. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.